Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. É um prazer estar aqui com vocês, uma honra, né? Estou muito feliz em ver o grupo conjunto aqui, louvando, dirigindo a congregação. A Joyce toca muito bem, parabéns, viu, Joyce? Toca com todo carinho ali a bateria, né? Às vezes a gente vai em algumas igrejas e precisa cercar a bateria porque o pessoal bate com vontade, né? E você ali com bastante jeito, com bastante carinho, estava ali louvando ao Senhor. Agradeço ao Rogério, as palavras, a direção, outra oportunidade, agradeço ao pastor Leonardo, né, que nos trouxe essa oportunidade de estarmos aqui em sua igreja para trazermos uma palavra, a confiança do pastor, dos irmãos. Eu queria convidar os irmãos para abrirmos as Bíblias no livro de Números, capítulo 13. Livro de Números, no capítulo 13. A partir do verso 25. Vamos ver de 25 a 33. Números 13, de 25 a 33. Eu vou pedir que os irmãos coloquem em pé, reverência à palavra de Deus. Eu vou ler o texto e diz assim: Ao cabo de 40 dias retornaram da exploração da terra, vieram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a congregação ali reunida, e lhes apresentaram os frutos trazidos da terra. E deram o seguinte depoimento a Moisés: Fomos à terra a qual nos enviastes, na verdade é terra onde também emana leite e mel, eis os seus produtos. Contudo, o povo que habita é poderoso, as cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enac. Os amalequitas vivem em Negueb. Os hititas, os jebuseus e os amorreus habitam a região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdemo-la, disse ele. Em verdade, temos a capacidade de conquistar esta terra. Entretanto, os homens que o haviam acompanhado reagiram: Não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte do que nós. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gígaros, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos a nós e a eles gafanhotos. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai amado, por estar na Tua presença. Obrigado porque o Senhor permite a nós estarmos reunidos como igreja esta noite para louvar e exaltar o Teu nome como fizemos há pouco. E te rogamos, Senhor, que a Tua palavra possa falar ao nosso coração também, que eu possa ser instrumento nas Tuas mãos, que possa transmitir fielmente a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Assim eu te peço agradecido em nome de Jesus. Amém.
Os irmãos podem sentar, as irmãs. O tema da mensagem de hoje é quando nos sentimos insignificantes. Aqui, no final do verso 33, aqueles homens que ficaram temerosos, eles disseram assim, que eles se pareciam ou eram vistos como gafanhotos. Então, nós poderíamos imaginar que aqueles gigantes eram maiores do que até elefantes, maiores do que girafas. Seria isso? Né? Será que eles estavam vendo ali o que nós hoje conhecemos, né, como dinossauros? Porque para se sentir como um gafanhoto é se sentir muito pequeno, é se sentir insignificante. E é isso que a tradução da Torá traz, né, os estudiosos da Torá trazem essa interpretação, de que o citar que se parecia com gafanhoto é dizer assim, nós éramos muito pequenos, insignificantes perto daqueles grandes homens e grandes exércitos, não é? Isso foi o que eles sentiram naquele momento quando trouxeram o relatório. Quando entramos no reino de Deus a partir de nossa própria visão, nós apenas vislumbramos, ou seja, nós vemos nebulosamente, com muito pouca clareza, o que realmente é o reino de Deus. Porque nós fazemos o reino de Deus com a nossa visão. Nós fazemos e enxergamos o reino de Deus do nosso tamanho. Então, de que forma nós temos enxergado o reino de Deus? Ou que reino de Deus nós temos pregado? É um reino como esses homens fizeram naquela época, porque o reino de Deus é muito maior do que aquilo que nós falamos, é muito maior do que o que nós podemos compreender, vai muito além daquilo que nós conhecemos, o reino de Deus. Mas nós só podemos falar daquilo que nós enxergamos, daquilo que nós vemos, e às vezes o que nós vemos é muito menor do que o que nós podemos apresentar como reino. Qual é o limite ou a limitação da igreja do Senhor? Como nós temos limitado o tamanho da igreja do Senhor? Gostei de ouvir o desafio que o Rogério trouxe aqui, né, a respeito da construção de um templo, a aquisição de um templo. Comentava com a minha filha de que na cultura nossa das igrejas batistas, talvez os mais antigos conheçam dessa forma, né? Então a igreja mãe normalmente já tinha a sua igreja, já possuía o seu terreno, então começava-se uma congregação, e depois que aquela congregação se formava, a igreja, depois de um certo número de membros, a igreja comprava um terreno, construía o templo. Quando os irmãos chegavam em um determinado número de independência para se tornarem igrejas, a igreja mãe presenteava a congregação com o terreno. E a igreja já nascia com sede própria. Era assim que funcionavam as igrejas mais antigas, as igrejas batistas. Nós temos em torno de 28 filhas, a primeira igreja batista do Brás. Hoje nós temos filhas que são maiores do que a igreja, nós temos netas maiores do que a primeira igreja batista do Brasil. Mas é um esforço conjunto e a forma como as igrejas batistas trabalham, para que nós possamos abençoar vidas, é aquele reconhecimento da dificuldade que é o início do trabalho, não é? E eu queria parabenizar os irmãos por estarem nessa iniciativa, não é? A busca de comprar o seu terreno, de concretizar esta vitória, porque a igreja que é um espelho, se a gente pode dizer assim, a igreja que é um espelho do reino de Deus. Nenhum de nós veio para cá salvo. Nenhum de nós veio para este mundo já uma pessoa salva, melhor dizendo, corrigindo a minha frase. Todos nós viemos para este mundo pecadores, iguais. Todos somos pecadores, mas antes de aceitarmos a Jesus, éramos pecadores e perdidos.
A palavra diz que todos nós iríamos para o inferno. E por isso nós temos esse grande objetivo de aqui, neste lugar, onde nós espelhamos o reino de Deus, falar para as pessoas que estão lá fora, que se elas não aceitarem a Jesus, elas vão para o inferno. É o que a palavra diz. Aquele que está perdido, que não tem a Jesus no seu coração, vai para o inferno. E não adianta nós nos iludirmos, não adianta nós enfeitarmos a situação, não adianta nós querermos pregar outra coisa que não está na palavra de Deus. E aqueles homens, quando foram espiar aquela terra que era promessa de Deus, eles foram para aquele lugar e eles tinham que voltar para dizer exatamente aquilo que Deus prometeu. Lá é um lugar maravilhoso. Eles disseram isso, mas foi a parte mais curta da fala deles. A parte mais curta. Eles trouxeram frutos de lá. O texto diz isso. Eles trouxeram material de lá para provar isso. No início do capítulo, se os irmãos forem 13, 1 e 2, diz assim: e Yahvé ordenou a Moisés: envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Enviarás todos aqueles que sejam os seus príncipes. Enviarás em reconhecimento, para reconhecer aquilo que Deus já havia prometido. Era essa a função daqueles homens. E era reconhecer para Deus? Não. Deus é o Senhor, Deus é o soberano. Quando nós pedimos, Deus já sabe. Ele já sabe com o que Ele vai nos presentear, como Ele vai nos abençoar. Deus já sabe. Mas Ele deseja que nós busquemos, que nós confirmemos aquilo que é a promessa dele. A promessa dele era uma terra que manava leite e mel. E Ele disse: Moisés, eu já sei. E eu estou dizendo para você que eu vou dar uma terra maravilhosa, onde mana leite e mel. Mas eu quero que você mande homens para confirmar isso para você. A confirmação precisa trocar? Troca. Esse aqui, ótimo. A confirmação não era para Deus, era a confirmação para Moisés. E era essa a vontade e o desejo de Deus. Manda homens e mande os príncipes, não é qualquer homem. Não mande qualquer um, porque qualquer um vai diferente, vai com medo. Vocês lembram da história? Eu não gosto de misturar histórias, né? Mas por causa do texto lido, mas eu creio que somos todos crentes, já salvos, conhecemos as histórias bíblicas, né? A história de Daniel e seus amigos. Quem era Daniel? Era um príncipe, uma pessoa qualificada, em condições de fazer aquilo, de viver em um reino diferente e dar testemunho com a sua própria vida. E foi isso que aconteceu com esses homens. Cada um príncipe de uma tribo. Eles teriam a responsabilidade de influenciar os seus. Posso fazer uma pergunta? Os irmãos estão diante de um desafio. Eu vi aqui essa noite, pelo menos, desafio André. Não é? Vocês estão, a igreja está envolvida nesse desafio. André, quer trazer o nome de pessoas que você está evangelizando, você tem orado, você é um destes príncipes. Quando você é perguntado como está a sua lista de nomes, o que você diz? Você é um príncipe, você é uma princesa do Senhor e tem uma responsabilidade. O que você diz? Eu ainda não coloquei nomes. Tem gigantes nessa terra e eu tenho medo. As pessoas não ouvem mais a respeito do Evangelho. Está difícil de pregar, a gente não alcança os corações. É o medo do gigante. O perdido, a terra perdida, o mundo perdido está maior do que o reino de Deus. Quando nós, como príncipes, deveríamos dizer assim: que projeto! Porque isto une a igreja. Eu estou orando por 10
3 pessoas que o Rogério trouxe a lista. Conversei com o Rogério, peguei a lista do Rogério, peguei um dos nomes, me diga um dos nomes por quem você tem orado, Rogério. Diego. Peguei o nome do Diego e toda noite eu tenho intercedido junto com o Rogério pela vida do Diego, porque isso é uma batalha espiritual. O povo de Israel estava indo para uma grande batalha. Eles tinham uma terra, eles tinham uma promessa de Deus, aquela terra seria deles, mas eles teriam que enfrentar uma grande luta e uma grande batalha. Então podemos pensar assim: os irmãos estão vivendo, os irmãos têm uma terra prometida, os irmãos têm o primeiro desafio esse, de trazer nomes, Projeto André. O segundo desafio, da construção do templo. Como o irmão tem comentado isso, quando o irmão está em casa, quando o irmão está em oração, quando vocês se encontram na rua, como que os irmãos fazem comentário a respeito deste projeto? Não conversei com o pastor Leonardo, não estava sabendo de absolutamente nada, então tudo que eu falar aqui está saindo daquilo que Deus tem permitido passar no meu coração. Então, como o irmão vê o projeto de construção do templo, a igreja, como toda igreja batista, se reuniu, decidiu em assembleia, a maioria venceu, então todos nós cooperamos com a decisão da maioria. E como que nós cooperamos? Orando pelo projeto, jejuando pelo projeto, nos reunindo sempre, falando positivamente a respeito do projeto, cooperando com o projeto, orando pela vida do pastor Leonardo, para que Deus o abençoe, para que Deus o motive, que ele não caia em desânimo, e nenhum dos irmãos cai em desânimo, porque senão o gigante se apresenta e você começa a pensar: mas aonde que nós vamos comprar? Aqui não tem mais terreno. Todo terreno aqui é muito caro. Poxa vida, a gente não tem condições. Olha, a igreja tal tentou e não deu certo. Olha, eu estou sentindo que a arrecadação, depois que nós lançamos o desafio do projeto de compra do terreno, caíram os dízimos e as ofertas. Parece que os irmãos desanimaram. Os gigantes apareceram. E o medo tomou conta do seu coração e você passa a ser um destes príncipes, que é o contrário de Caleb, que disse assim: Deus nos prometeu e quem vai cumprir é Deus. Nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Nós temos que procurar um terreno, nós temos que trabalhar, nós temos que levantar oferta. Se não tem dinheiro, vamos fazer campanha aqui na igreja, vamos fazer encontro, vamos fazer almoço, convida a igreja de fora. Na nossa igreja, vou dar uma sugestão para os irmãos, nós estaremos recebendo pela segunda vez uma igreja da Zona Leste que está comprando um terreno também. Eles querem construir em um lugar maior, a igreja deles é um terreno menor. E o que eles fizeram? Eles têm feito almoço e os irmãos têm cooperado com tudo que podem. Agora, eles chegaram à conclusão que eles precisam buscar ajuda nas outras igrejas. Eles pedem autorização nas igrejas que têm cozinha, eles vão para aquelas igrejas, fazem um almoço para nós. Então eles já fizeram um almoço e vão fazer um segundo almoço na nossa igreja para levantar fundos para a construção, para a compra e construção do terreno deles. Olha, eles disseram: aqui não tem gigante, aqui para nós tem Deus. Aqui para nós tem Deus. E nós não vamos nos sentir insignificantes, porque filho de Deus não é insignificante. Quando você se deixa levar pela insignificância, você vai ficar andando 40 anos no deserto, sem desfrutar das bênçãos que Deus tem para a sua vida. Quando Caleb foi entrar na terra, eu já estou lendo outro texto lá na frente, né? Quando Caleb pôde entrar na terra prometida, quando ele foi conversar com Josué, ele disse para Josué: Josué, eu tenho 80 anos. Nessa época ele tinha aproximadamente 40. E ele diz assim: Josué, eu tenho 80 anos, mas eu estou com o mesmo vigor, com a mesma força, com a mesma vontade, a mesma coragem. Eu quero que você me deixe lá conquistar a terra que foi prometida para mim. E ele foi lá,
só para tomar leite e beber. Beber do leite e consumir do mel e chupar aqueles cachos de uva? Não. Ele teve que lutar por aquela terra. Ele teve que entrar na batalha junto com seus soldados, com seu povo, arregaçar as mangas e lutar para conquistar aquilo que Deus havia prometido para ele. Posso perguntar para você? Você tem lutado pelas coisas que Deus tem prometido para você? Deus prometeu vida boa para nós, os crentes? Não. Deus prometeu que nós não teríamos lutas nesse mundo? Não. No mundo tereis aflições. Esse tem que ser o recado que deve ecoar no nosso ouvido. Você quer vida boa? Você está no lugar errado. Me perdoe, você está no lugar errado. Vá para uma igreja que tem promessas e promessas e promessas, mas que não estão firmadas na palavra de Deus. Fique nesta igreja e honre o que a palavra de Deus coloca no seu coração. Aceite os desafios, seja um príncipe para proclamar as promessas de Deus. Enxergue o reino de Deus. Tente buscar e vislumbrar. Olha, seria maravilhoso se eu e os irmãos aqui pudéssemos estar presentes com os apóstolos e ver o Senhor Jesus subindo entre as nuvens, dizendo que ia voltar. Sabe por quê? Porque depois desse acontecimento, Pedro negou Jesus quando Jesus estava indo para a cruz. Mas depois desse acontecimento, Jesus foi um dos melhores e maiores apóstolos conhecidos. Pedro, eu falei? Perdão. Minha filha me ajudou ali, eu troquei o nome, né? E Pedro se tornou um dos melhores e maiores apóstolos que nós conhecemos. Que homem extraordinário até o fim da sua vida. É assim que nós temos que ser, pessoas extraordinárias. Olha, eu estou aqui de passagem. Eu vou pregar para os irmãos esta noite. Quem fica aqui são os irmãos. Quem fala a respeito da Igreja Batista da Família são os irmãos. Me perdoe, qual é o nome do irmão? Jorge é professor da Escola Bíblica Dominical. Fiquei sabendo uma aula extraordinária aqui. Se alguém for procurar, me perguntar a partir de agora quem é o Jorge, o grande professor da Escola Bíblica Dominical da Igreja da Família, eu só tenho uma referência a ele. E se eu precisasse perguntar para cada um, porque olha, nós vamos para o terceiro desafio. O primeiro foi o projeto André, o segundo da construção do templo, o terceiro projeto e o desafio aqui é o dia 19, quando as irmãs foram desafiadas a trazer as suas amigas para estarem aqui louvando a Deus. Qual é o objetivo deste encontro? Louvar a Deus, adorá-lo pelo que Ele é, momento de comunhão e pregar a palavra para aquelas pessoas, e todas aquelas mulheres que você conhece, que ainda não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Conhece? Vocês conhecem muitas mulheres que ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Não tenham medo de convidá-las. Não tenham medo. Convide. E os homens? Cooperem. Se você é homem, não tem que ficar em casa assistindo TV. No dia que as mulheres vierem, vem aqui, ajude no estacionamento, ajude a carregar a cadeira, ajude a lavar a louça, para que elas possam estar em comunhão e desfrutar deste momento. E eu sei que eu estou falando aqui o que os irmãos já fazem. Coopere no som, carregue, monte aqui a bancada, faça o seu esforço para que este encontro das mulheres seja uma bênção e que elas possam dizer assim: olha, não encontramos nenhum gigante que nos enfrentasse. Convidei, ela veio, não tinha carro, pedi para o... Me fugiu. Rogério.
precisava buscar uma irmã em tal lugar, pedi para o Rogério. O Rogério foi lá, trouxe mais 3 irmãs, cooperaram. Que seja uma bênção. Que você possa cumprir esse desafio. O desafio não é da Igreja Batista da Família. Não se intimide. Eu ia falar sobre os limites do homem. E limite é aquilo que vai além daquilo que nós podemos, daquilo que nós podemos resistir. E para você vencer os limites, você precisa de fé. É onde está toda a diferença. Foi a diferença naquele homem chamado Caleb. Foi a diferença naqueles que não creram, tiveram medo. E vai ser a diferença na vida desta igreja, a fé. Vocês lembram que no começo da história desse povo teve que enfrentar o mar vermelho. Isso está registrado em Êxodo, no capítulo 14, de 15 a 16, eu não vou ler. Mas o mar estava de frente para aquele povo. Li um artigo onde cientistas procuraram provar que era possível sim abrir o mar vermelho. E eles conseguiram, através de computadores, de programas de computador, provar a possibilidade de abrir o mar vermelho. Bastava isso, que um vento a 100 km por hora batesse no mar vermelho durante 12 horas, para que se abrisse um espaço, então 3,2 km na largura de 5 km. Eles falaram, não é possível. Fisicamente é possível. Agora, quem consegue fazer? Vocês já ouviram na história? Nunca mais. Se aconteceu, só aconteceu aquela vez. Nunca mais se repetiu esse fato. Quem fez isso? O nosso Deus. Se o povo de Deus precisa da mão dele, ele abre o mar. É o nosso Deus. Ele fez isso naquela época para o povo de Israel, para que o povo soubesse que Deus que eles estavam adorando, que Deus eles estavam servindo, pela mão de Deus, ele fez isso. Fez de que forma? Vamos lá, o texto diz que Moisés pegou o cajado, a ordem de Deus foi: Moisés, você é um instrumento nas tuas mãos, nas minhas mãos. Então você pega o cajado, levanta a outra mão e manda o mar abrir. Que fé que Moisés tinha que ter. Pensa, eu ia passar uma vergonha. Porque quantas vezes eu preciso orar por alguém, eu preciso orar por algo, e falta fé. Eu não sei como elas são, as irmãs, os irmãos. Às vezes por um emprego, por uma decisão, por uma circunstância familiar, alguém que precisa ser recuperado. Temos passado por momentos tão difíceis com relação à dependência química em muitas famílias, muitos dependentes químicos. Temos aí o nosso projeto da Cristolândia, da Junta de Missões Nacionais, é um projeto que cresceu muito. E como é doloroso nós ouvirmos da boca dos nossos missionários e daqueles que são resgatados, que 80% dos jovens que estão ali na Cracolândia são ex-membros, ex-participantes, filhos de crentes. Como dói, como é triste. Se fosse o neto, se fosse seu irmão, amigos, é muito difícil, é um desafio, é um gigante para nós, mas que nós não podemos ceder, porque maior é o nosso Deus. Maior é o nosso Deus. Para transformar, por isso nós não podemos ceder. A droga é grande. A droga é um gigante. E tem um exército por trás disso. Se não bastasse o exército, tem dinheiro. E eles conseguem entrar e trabalhar por todos os lados, até por meio de áreas que a gente não esperava.
não é? No meio da política, no meio da polícia, gente envolvida, é assim que funciona. Se torna um gigante para mim sozinho, para uma mãe sozinha, não é? Ontem tivemos um encontro de casais na nossa igreja e o pastor Renato, que deu a palestra, disse assim, que você se torna um co-participante, um codependente da droga, quando, e ele deu um exemplo, uma jovem ficou dependente de droga, consumia droga, vendia o corpo para poder ter a droga. E a mãe dela, muito triste, sempre falava para ela, filha, larga disso, filha, sai daqui. A mãe orava e pedia, e a filha não abandonava, e a filha ficou grávida. Depois de grávida, como é o jeito deles, a filha chegou e falou para a mãe falou, olha, não tem jeito, como que você vai fazer para criar o seu filho agora? Aí a filha falou para a mãe assim, a senhora vai abandonar o seu neto agora? A senhora vai pôr o seu neto para fora? É assim que a senhora é mãe? Então ela inverte os papéis. E a coitada da mãe se torna uma codependente desta pessoa. Porque ela não... O que ela vai fazer? Vai abandonar o neto na rua? Vai pôr a filha para a rua? E aí a filha continua dependente. Olha que sofrimento, que luta. Essa mulher está diante de um gigante. E nós temos que sustentar os nossos irmãos que enfrentam problemas assim, em oração. Porque o nosso Deus é maior. E quando isso acontece com cada um de nós individualmente, nós não podemos perder o ânimo. Aconteceu com o profeta Elias, no mesmo mar vermelho. Eu esqueci de dizer que abre o mar vermelho 3 quilômetros e 200, 5 quilômetros de largura, e o povo pode atravessar. Mas o mar tem 6 metros de altura. Quem sobrevive? Se esse mar voltar e engolir todo mundo, ninguém sobrevive. O exército de Faraó não sobreviveu. Então nós precisamos mesmo da mão de Deus, não é? Para nos sustentar em travessias tão difíceis. E quando a travessia vem e você está de frente de uma dificuldade como essa, nós temos o exemplo do profeta Elias. Elias estava diante do mesmo mar, do Mar Vermelho, e tinha que enfrentar a luta que todo um povo havia enfrentado. E Elias chegou ali, e o que ele faz? Ele tira a sua capa e bate no mar. E diz que esse mesmo mar se abriu, e Elias atravessou. O nosso Deus é o Deus de Moisés, é o Deus de Elias. Ele vai sustentar o irmão, vai sustentar a irmã na sua prova, porque Ele é o nosso Deus, é o mesmo Deus, Ele não mudou. O reino de Deus é maior do que nós podemos enxergar. Ao ver Jesus andando sobre as águas do mar, Pedro desejou ir até ele e Jesus o autorizou. Nós lemos em Mateus 14, 22. Foi outro homem, outra situação, outro mar, e nesse caso provavelmente o mar da Galileia, pelo qual Pedro pôde atravessar, andar por sobre as águas até chegar a Jesus. Ali ele depois, o seu coração duvidou e ele acabou afundando e pediu socorro. Jesus segurou a mão. Mas foi um outro mar, foi um outro momento distante do povo de Israel, distante de Elias, aqui já no período de Jesus, e novamente o poder de Deus operando na vida daquele que o busca, daquele que pede, porque é Deus quem faz o milagre, não somos nós. O milagre quem faz é Deus, não é? Nós participamos dele. Em uma reportagem da G1, Globo Repórter G1, nós vemos a seguinte citação do jornalista: talvez estivesse uma tarde bonita quando há quase 2000 anos Jesus chegou às margens do mar da Galileia e convidou os pescadores para serem apóstolos. Foi um convite feito com palavras simples, mas que o mundo jamais esqueceu. Os irmãos Simão Pedro e André estavam prontos para lançar as redes à água. Jesus se aproximou e disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens.
Que Jesus maravilhoso! E essa mesma experiência que Pedro e André passaram, eu e você passamos. Nós fomos convidados pelo Senhor para nos tornarmos pescadores de homens. É o desafio do projeto André, pregarmos a palavra para os perdidos. Como o irmão tem reagido? O irmão tem sido o príncipe nessa proclamação, junto com a igreja, motivando os demais. O irmão tem estado desanimado diante de tantos desafios, diante de tantas lutas, às vezes lutas pessoais. E quando as lutas forem pessoais, reaja, coloque-se diante de Deus. Nós vamos ver um reino de Deus. Se olharmos pela nossa lente, nós veremos um reino muito pequeno. Mas se nós olharmos pela lente do Senhor Jesus, nós veremos um reino maravilhoso. Quando Jesus, no capítulo 13, estava falando com os seus apóstolos, falando em parábolas, os apóstolos perguntaram para Jesus: por que falas em parábolas? E ele disse assim: porque eles olham, mas não enxergam. Eles escutam, mas não ouvem. Eles não entendem. Eles se referindo aos de fora, porque para os apóstolos estava claro os ensinamentos de Jesus. Para nós, os ensinamentos de Jesus são claros. Nós precisamos ter fé, crer naquilo que Ele nos ensina. Encerrando, no segundo ponto, nossos sentimentos são insignificantes. E nós nos sentimos insignificantes quando nós temos medo. E foi o que aqueles homens tiveram. Aqueles homens tiveram medo dos grandes gigantes e dos grandes exércitos que estavam na terra que seria deles. O dicionário de Micaelis diz assim: que medo é um sentimento de grande inquietação, ansiedade, nervosismo e agitação. Então, quando você está com medo, você tem esse tipo de sentimento. Você fica ansioso, você fica inquieto e você fica agitado. Passamos por isso, passamos. O que temos que fazer? Buscar a Deus. Senhor, acalma o meu coração. Senhor, aquieta a minha alma. Senhor, me dá a direção. Senhor, me tranquiliza, porque eu estou com medo dessa situação. Medo é um sentimento de inquietação diante de um perigo real ou um perigo imaginário. No caso dos homens, era um perigo real, mas às vezes nós temos medo diante de um perigo imaginário. Nós temos aqui no nosso país muitas lendas. Eu vou lembrar de uma que acontecia muito comigo. Minha mãe sempre me alertava para não deixar o chinelo virado. Se deixar o chinelo virado é um mau agouro, não é? Para quem você deixou o chinelo virado. E olha, durante muito tempo eu não deixava o chinelo emborcado de jeito nenhum. Eu acreditava naquilo, não é? E talvez você que está aqui conosco essa noite carregue alguma coisa assim, né, no seu comportamento que é do imaginário, não é real, não é verdade, mas a gente faz, não é? A gente faz tudo certo. E o que é isso? É medo que dê errado. É medo de que aquilo aconteça, mesmo que seja do imaginário. Nós temos o medo e isso nos faz travar e a gente acaba não falando a verdade. Porque para eu vencer esse desafio, eu tive que deixar chinelo emborcado e a minha mãe veio assim: olha o chinelo emborcado, menino, vira. Eu falei: mãe, deixa aí que isso não faz mal para ninguém. Deixa o chinelo tomar sol ao contrário, vai fazer bem. Vai secar a sola, não é? É medo de uma ameaça, né? E a ameaça, o que é? O pronúncio, a possibilidade. E eles estavam assim, eles disseram que estavam com medo por causa da possibilidade do que ia acontecer. O medo é terror, é dificuldade extrema, e foi isso que aconteceu com aqueles homens. Eu queria citar alguns medos que hoje nós enfrentamos na nossa sociedade, né? Nós temos a fobia social, é um medo atual. E o que é essa fobia social?
é o medo de você ser rejeitado. Então você acaba não participando de atividades, você acaba não saindo, não se envolvendo em grupos e com pessoas com medo de ser rejeitado. E você sabe o que tem causado nos nossos jovens nos dias de hoje essa fobia social? Quantas adolescentes e quantos adolescentes vocês têm visto sentados em uma mesa de bar tomando cerveja? Quantos? Muitos. Jovens que dizem que vão para a faculdade, não entram na faculdade e ficam na mesa de bar tomando cerveja. Ali está um pouco da fobia social. E para que ele consiga vencer esse medo, ele toma bebida alcoólica. E aí ele consegue, pensa, entende que ele está vencendo esse medo. Mas na verdade, ele está passando por essa fobia. Porque senão, ele enfrentava os encontros de cara limpa, sendo quem ele realmente é. Não é? E a bebida e as drogas escondem isso. Pessoas que têm medo de altura, pessoas que têm medo de inseto, medo de barata, medo de besouro, pessoas assim. Um dia um pastor estava dando uma mensagem lá para nós, pegando uma mensagem, e ele disse assim: olha, se você é mulher, quando você vê uma barata, às vezes a mulher que não tem medo de barata, né? Ele disse: mas não mata ela não mata, você dá um grito. Porque se você estiver perto de alguém, do seu namorado, futuro namorado, do seu noivo, né? Você vê uma barata, você matar a barata, ele fala: que mulher brava dessa aí, né? Você pelo menos não mata, dá um grito, deixa ele matar. Deixa que o seu marido, deixa que o seu namorado mate a barata, né? Às vezes a pessoa enfrenta a situação, enfrenta a dificuldade de uma forma simples, mas para outro causa pavor e terror. E quando causa o pavor e o terror, você precisa compartilhar. No nosso caso, compartilhar, né? O medo levou aqueles homens a testemunharem a respeito do que tinham visto, mas muito menos a respeito da promessa de Deus do que aquilo que Deus... eles testemunharam muito mais a respeito dos gigantes e o medo que eles tiveram dos gigantes do que aquilo que Deus podia fazer na vida deles. O reino de Deus é melhor do que podemos enxergar, e por isso Paulo nos disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E se você está sentindo e se sentindo desanimado, sem forças para continuar lutando, se os seus temores, os temores da sua vida têm afetado, você tem sentido o seu pé vacilar nessa jornada nossa, que é a jornada da nossa fé, eu quero terminar com 2 textos bíblicos. O livro, na carta aos Romanos, capítulo 8, se você quiser me acompanhar. E esta carta é a nossa carta de esperança, é a nossa carta de fé. É aquilo que nos garante, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E ela nos traz essa promessa maravilhosa. Enquanto a Bárbara está vindo aqui, nós vamos cantar uma música. Eu quero ler para você Romanos, capítulo 8, versos 12 a 15, 31 a 39, porque a palavra de Deus é aquela que vai confortar o nosso coração, nos dar força e nos renovar a nossa coragem para continuarmos indo na direção do reino de Deus. E diz assim: portanto, irmãos, estamos sem dívida, não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela, porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis, porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que o adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. E no 31 nós lemos assim: a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com Ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, Ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus, e também intercede a vosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que esse texto fortaleça, que esse texto revigore você nessa jornada de fé, e que em qualquer circunstância que você esteja atravessando, você faça o que o texto nos ensina. Reconheça, diga bem alto: eu sou filho de Deus, e eu posso chamar Deus de meu Abba, meu Pai. Vocês lembram? Foi Jesus quem clamou assim a Deus: Abba, Pai. E você pode fazer isso. Clame a Deus, Ele vai responder ao seu coração através do seu Santo Espírito. Que Deus nos abençoe. Faixa 13.
cuidará de ti. Certamente muito amada pelo nosso Deus. Que Deus os abençoe.